Imagine a história de um homem ao qual ele acorda pela manhã. Sente o seu corpo um pouco diferente. Quando ele vai observar o seu próprio corpo, ele percebe que seu corpo não é mais o mesmo, há muitas patas, um estômago mais rígido, costas largas, um formato totalmente do humano. Sim, essa é a história, ao qual Franz Kafka conta no livro A Metamorfose. Um jovem chamado Gregor, seu pai e sua mãe, Senhor e Senhora Sansa, e sua irmã Gretchen, convivem em uma casa. Somente o jovem Gregor trabalha, mas um certo dia ele não pode trabalhar, porque ele acordou e estava transformado. Acontecera uma metamorfose em seu corpo. Agora ele não era mais um ser humano, mas agora era um inseto, melhor dizendo, uma barata. Este jovem, ele não consegue ir trabalhar por causa de seu corpo. Este jovem, ele no início fora cuidado por sua irmã, mesmo ela não entendendo muito bem o que acontecera e não conseguindo estar frente a frente com ele, mas cuidava dentro de seus limites. Seu pai agora o rejeitara por completo. Sua mãe ainda queria demonstrar o amor de mãe e queria estar com seu filho, mas a situação não era tão fácil. Passa-se esse período desses momentos difíceis, não é? Ao qual o jovem não consegue se apresentar às pessoas, as pessoas não conseguem vir até o jovem. O gerente da empresa onde ele trabalha vai na casa atrás dele, querendo saber o porquê ele não fora trabalhar. Este jovem não consegue se apresentar diante do gerente. Quando se apresenta, o gerente fica um tempo paralisado, mas logo foge e vai embora da casa por ver toda a situação que estava acontecendo e no que aquele jovem se transformara. Passa-se um tempo, a casa fica esse caos, a empregada perde as contas, muda-se a empregada, a irmã tem que arrumar emprego, o pai tem que procurar emprego, o pai que outrora estava somente encostado. Você vê que a casa já não é mais a mesma, é muito burburinho entre a irmã e a mãe, já não tem mais uma conversa franca e aberta. Por um momento a casa, um dos cômodos é alugado para 3 inquilinos, que só gera problema quando eles vê o jovem Gregor naquela situação. A casa vira de cabeça para baixo, até que um certo dia a irmã fala que o irmão deveria ser jogado para fora de casa, deveriam arrumar uma solução para ele. O pai concorda, a mãe fica em silêncio e o final do livro termina com um jovem morrendo, não é? Este livro é muito pequeno. Nós temos aí 78 páginas deste pequeno livro de Franz Kafka, um escritor tcheco, não é? Que nasceu ali em 1883 e morreu em 1924, morreu na Áustria. Este homem, ele vai nos deixar grandes lições. Talvez você olhe para este livro e pense numa história engraçada, um moço que se transforma numa barata. Mas nós devemos ir além, não é? Daquilo que está escrito. Nós devemos entender a mente do escritor e as lições que ele quer nos passar. Franz Kafka, ele quer nos dar algumas lições muito importantes. Eu gostaria de compartilhar aqui, pois aqui você por vezes vai ver um vídeo ou outro relacionado a alguma coisa da filosofia, psicologia, história. Não é ainda que eu não seja especializado em nada disso, mas eu gosto sempre de ler de tudo um pouco, de aprender de tudo um pouco. Até o Dr. Enéas Carneiro, não é? Ele disse que nos tempos vagos dele, o lazer dele era a leitura e ler de tudo um pouco. E eu estava lendo este livro, achei muito interessante. Já faz um tempo que ele me chamou a atenção e eu tirei um período nessa semana para ler. Já deveria ter gravado esse vídeo já há uns 3 ou 4 dias, mas a correria não me permitiu, só que eu já havia terminado ele. Só que eu quero deixar algumas lições.
tá, que Kafka quer nos apresentar. A primeira delas é que o jovem ele estava numa situação muito difícil, se transformou numa barata, né? Só que qual era a preocupação dele? A preocupação dele era com o sustento da família, era com o dinheiro. Ele estava preocupado em ir trabalhar. Essa primeira lição ela nos cerca muito no atual século em que vivemos, pois você percebe que as pessoas elas podem estar com diversas doenças, diversos problemas. Eu digo uma pessoa responsável com diversos problemas, mas ela ainda fica preocupada em trabalhar, ir para um emprego, conseguir o seu sustento financeiro, ou às vezes trabalhar mais do que devia. Não é? Na verdade, Gregor, ele trabalha mais do que ele devia, porque o pai estava encostado, não trabalhava. A irmã também não trabalhava, só que depois que ele se transforma numa barata, aí sim, tanto o pai como a irmã têm que trabalhar. Esse jovem ele ainda estava preocupado com as questões financeiras. Nós precisamos aprender muito desta lição, porque tem pessoas que elas estão adorando tanto o dinheiro, estão se entregando tanto ao dinheiro, que elas estão se esquecendo de cuidar de si mesmas. Isso é um grave problema para os dias atuais. Nós precisamos cuidar primeiro de nós, para depois corrermos atrás do nosso sustento diário. Porque se por vezes devotarmos tanto tempo a essa questão financeira, nós iremos esquecer de nossa saúde, e isso é um grave problema. Outra lição é que por vezes, o que esse livro quer nos ensinar é que por vezes nós só somos válidos para algumas pessoas a partir do momento que temos o que oferecer. Se você pegar quando este jovem ele estava trazendo dinheiro para a própria casa, ele era bem recebido pelo pai. Este jovem ele tinha o carinho da irmã. Só que agora que esse jovem não está servindo de mais nada, o pai o despreza. Sim, o pai o despreza. Se você pega a irmã, no começo a irmã até cuida dele, só que daqui a pouco ela vai relaxando, vai cuidando de qualquer forma, de qualquer maneira, até que chega o dia de que ela fala, tem que pôr um ponto final e tem que mandá-lo embora. Então o jovem Gregor, ao ouvir isso, ele acaba vindo a óbito, né? Vendo toda a situação que a família queria colocar, que era dar um fim nele. Essa lição é muito importante, porque há pessoas que elas estão no nosso círculo porque nós temos alguma coisa a oferecer. Logo após o momento que você não tem mais nada a oferecer, a primeira coisa que essa pessoa faz é te excluir, te deixar de canto. É por isso que nós devemos sempre escolher bem as pessoas que estão ao nosso lado. Sempre tomar muito e muito e muito cuidado. Quando nós olhamos para este livro, você pode olhar e falar, não, é somente um livro comum, é um livro de uma história engraçada. Ele é mais do que uma história engraçada. Ele é uma lição para pessoas no nosso círculo, do atual século. Para nós mesmos, é uma grande lição. Compre esse livro, leia este livro. Aqui é uma pequena resenha deste livro, muito pequena, somente para lhe causar o interesse de ler este livro, correr atrás deste livro e entender a mente do escritor, pois ele tem muitas lições a nos oferecer. Fique com essa breve meditação sobre este livro, A Metamorfose, de Franz Kafka, e que isso possa servir grandemente para grandes aprendizados na minha e na sua vida.